De gala. Bope por encomenda da Rede Globo. Os tempos permanecem os mesmos. 1 minuto para a minha pergunta, 2 minutos e meio para a resposta, 1 minuto para o comentário do outro candidato e mais 1 minuto para a tréplica final. Conforme o sorteio, quem responde a primeira pergunta é o candidato Mário Covas. Eu vou sortear agora qual será o tema dessa pergunta. Aliás, vou pedir ao próprio candidato que faça esse sorteio do tempo. Primeira pergunta, agricultura. A pergunta da produção do programa ao candidato Mário Covas, para depois o comentário do candidato Francisco Rossi, é a seguinte. Os pequenos produtores rurais em todo o país e também em São Paulo pagam apenas metade da tal de TR nos empréstimos agrícolas, mas não estão vendo a cor do dinheiro. A preferência dos bancos é pelos médios e pelos grandes produtores que pagam a TR integral e oferecem garantias bancárias. Então, o que o governo de São Paulo poderia fazer pelos pequenos produtores no capítulo do financiamento agrícola? E o que o senhor pensa em relação à manutenção ou não da TR no financiamento agrícola? Olha, a razão básica para a existência do Banco do Brasil e do Banco do Estado é exatamente que eles são os dois institutos de natureza financeira que mais operam na área rural. Se não houvesse duas instituições oficiais, como o Banco do Brasil, como o Banco do Estado, no caso de São Paulo, certamente a posição e, sobretudo, a posição do pequeno produtor seria uma posição ainda mais dramática. É evidente que, recentemente, depois da discussão oriunda de toda a perda do Plano Collor, houve um ajuste mediante o qual, daqui para frente, os financiamentos obedecem gradação quanto à incidência dos juros, quanto à incidência da correção monetária e da TR. E é por isso que os grandes institutos bancários preferem emprestar para o grande proprietário. Eu acho que para pelo menos algumas lavouras, pelo menos para as lavouras formadoras da cesta básica, era preciso que a gente adotasse efetivamente a equivalência a produto. Dependendo do tamanho da terra, dependendo da quantidade de produção e, sobretudo, em se tratando de cesta básica, era fundamental a equivalência a produto. O que é equivalência a produto? Não é isso que se faz hoje. Eu empresto em milho e pago em milho, independente de emprestar 100 sacos de milho e pagar 1000 sacos de milho. Eu empresto 100 sacos de milho. E, independente do preço que o milho esteja na hora do pagamento, eu pago com 100 sacos de milho. Por outro lado, o pequeno produtor, sobretudo, tem favor de banco. O banco é que tem que ir ao pequeno produtor. Eu acho que São Paulo e o Banespa, na hora que ele deixar de fazer empréstimos para comprar restaurantes em Brasília, na hora que ele voltar toda a sua atividade para a atividade básica de financiar a agricultura, a pequena, a microempresa, a pequena e a média empresa, eu não tenho dúvida que é possível, sobretudo ao pequeno agricultor, oferecer a ele uma potencialidade muito melhor do que hoje é oferecida. O candidato Francisco Rossi tem 1 minuto para fazer o seu comentário a respeito da questão do financiamento agrícola. Bom, o banco, o Banespa, o Banco do Estado, ele está numa situação muito difícil. É credor do governo do Estado de 7 bilhões de dólares aproximadamente e perdeu a sua capacidade de financiamento, especialmente para o pequeno produtor. Eu fico assim muito triste quando eu vou ao interior do Estado e visitei mais de 400 pequenos municípios e nas praças públicas a gente vê ali aqueles homens que no sistema até de engenheiro, em parceria com o proprietário da terra, poderia plantar com financiamento. Ele não tem nem a terra, que é o mais importante, e nem o financiamento. Essa é uma realidade e nós temos assim 60% da força produtiva de mão de obra que está desempregada no interior é daquele que sabe plantar, quer plantar e não tem terra e não tem financiamento. O candidato Mário Covas tem 1 minuto para encerrar o assunto. Fez aí um bom caminho também, que tem a ver com os filhos dos agricultores e tem a ver com aqueles que não têm propriedade rural. Uma boa alternativa é a construção de uma linha de crédito fundiária.
que possa permitir financiar a compra até 20 hectares, para quem não tem nenhuma outra terra. Eu creio que com isso daria facilidade, embora a propriedade da terra por si não esgote a necessidade para a produção, mas sem dúvida nenhuma que ampliaria este mercado de trabalho e essas possibilidades. Agora o sorteio do assunto pelo candidato Francisco Rossi. Pode retirar o cartão. Menor abandonado, que é uma das grandes preocupações, uma das 8 maiores preocupações da população paulista, segundo a pesquisa do IBOP por encomenda da Rede Globo. A pergunta que formulamos ao candidato Francisco Rossi para comentário do candidato Mário Covas. Pesquisa da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar garante que o número de menores que passam as noites nas ruas de São Paulo não chega a 1.000 crianças carentes, ou precisamente 895 menores. Primeiro, o senhor acredita nesse número? Segundo, se acredita por que um governo como o de São Paulo não consegue resolver esse problema em 4 anos de administração? Eu acredito que esse número seja furado, porque lá em Osasco, quando eu fui fazer um trabalho com um menor que fica dormindo no meio da rua, ficava dormindo debaixo de uma ponte, eu tive o cuidado de fazer uma estimativa aqui na capital. E naquela ocasião nós detectamos um número em torno de 3.000 menores na capital. E eu acredito que esse número, 700 e pouco, não retrate a realidade. Eu acho que é importante que a sociedade civil como um todo, não só o poder público, prefeitura, governo do estado, também os empresários, a que se somar esforços no sentido de resolver esse problema. Não existe coisa mais triste que a gente ver uma criança dormindo num banco de jardim, dormindo embaixo de um viaduto. Outro dia, participando de um encontro religioso, um jovem cantou uma música com essa frase, que nós vivemos num país, pedindo a Deus que salvasse esse país, porque a gente vive num país onde as crianças dormem, muitas delas, e seguramente, Jamir, e meu querido telespectador, nesse instante, nesse exato momento, quando nós estamos aqui debatendo para saber quem é que vai ser o governador, nós temos centenas de crianças que adormeceram em todo esse estado de São Paulo, que nós temos também 5 milhões de crianças carentes. E são crianças que adormeceram e não vão acordar amanhã. São crianças que vão morrer pela fome, pela doença, pela violência e o que é mais grave, crianças que vão morrer pelo descaso dos poderes públicos. Então eu entendo, eu não prometi nada especificamente durante o meu trabalho nessa luta para o governo do estado, mas eu garanto que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, porque eu acho que esse é um dos problemas mais fáceis de serem resolvidos. E eu acredito que em 6 meses nós não vamos ver mais nenhuma criança na rua aqui em São Paulo ou em qualquer cidade do interior do estado. O comentário de 1 minuto é do candidato Mário Covas. Eu gostaria de ficar menos no discurso, um pouco mais na realidade. Acho que todas as palavras ditas nessa direção são sempre muito marcantes. Ela, sem dúvida, que traduz o sentimento coletivo. Eu primeiro queria fazer uma restrição. Eu não gostaria de falar em menor abandonado. Menor situa a criança numa situação jurídica. Eu quero falar na criança abandonada. Para mim, são todos crianças. Em segundo lugar, eu não concordo em falar em problema da criança. Quem tem problema é uma sociedade que imagina que a criança é um problema. Imagina chamar a criança de problema. Os números aqui citados não são os que eu tenho. Eu tenho 4.500 crianças que têm família e 900 crianças, ou melhor, que não têm família e 900 crianças que têm família. Para cada uma delas, as soluções são diferenciadas. Para as crianças que têm família,
É preciso, de qualquer maneira, ajudar a família. Inclusive ajudar financeiramente a família, ajudar com alimento, fazer com que a família resgate, se for necessário dinheiro para isso, é preciso fazê-lo. Temos esgotado o esclarecimento é que a pesquisa da Secretaria do Bem-Estar estabelece a existência de 895 crianças que dormem à noite fora de casa. Os números certo, não são apenas 5.400, mas de qualquer maneira o problema, sendo nessa dimensão, ainda é muito mais simples de ser resolvido. Muito bem, agora o comentário para encerrar o assunto do candidato Francisco Rossi. Exatamente isso que eu ia dizer. Nós estamos em cima de um tema que foi colocado aqui na mesa de discussão e são números que realmente não expressam a realidade. Eu não tenho a menor dúvida que esse problema é fácil de ser resolvido. Você colocando a Defesa Civil, as secretarias de bem-estar social, conversando com a criança, as crianças que ficam aí se drogando o dia inteiro ali na Praça da Sé, ali na Praça da República, você anda naquele eixo que vai entre a Praça da Sé e a Praça da República e a gente vê crianças e mais crianças se drogando e as pessoas se assustam às vezes quando vê a criança vindo na sua direção, quando na verdade o que elas precisam é de amor e sobretudo de amor cristão, colocar assim aquilo que eu falo, Deus nas coisas que a gente faz, tratar as pessoas não como números, não como objetos. Eu tenho certeza que essas crianças são irmãozinhos da gente e a gente vai ter que dar atenção e carinho e a gente vai resolver esse problema. Na terceira rodada do terceiro bloco, agora quem vai fazer o sorteio da questão é o candidato Mário Covas. Desemprego. A pergunta ao candidato Mário Covas sobre desemprego. Quais são os instrumentos de que poderá dispor o futuro governo do Estado, no caso do senhor ser eleito, para ampliar o nível do emprego no setor privado da economia paulista, porque a economia voltou a crescer, mas o emprego ainda não. Muito menos no setor público, claro, porque ali o desemprego está até crescendo por falta de obras ou de paralisação de obras públicas junto a empreiteiros e fornecedores do governo estadual. Então, como o senhor resolve essa questão dentro do governo ou do governo para fora do governo, a questão do desemprego na economia paulista? Certamente a curto prazo não será através de obras e, portanto, de frente de trabalho. Portanto, o que cabe ao governo do Estado nesse instante é estimular que a área de emprego se expanda em outras, sobretudo na iniciativa privada. O problema hoje é universal. O mundo capitalista não resolveu esse problema. Estruturalmente, um país como a Espanha hoje tem 25% da sua população economicamente ativa desempregada. Já não serão mais imediatamente os setores secundários, a indústria, os responsáveis por novos empregos. Serão o setor primário e o setor terciário, a agricultura e os serviços, fundamentalmente. Melhor prova disso é o que aconteceu com a indústria automobilística. Depois do acordo, aumentou em 30% as vendas e apenas 1% no emprego. Ora, o que o governo do Estado pode fazer? As políticas fundamentais são de natureza federal. Mas eu acho que sem gastar, isto é, apenas relendo o orçamento, é possível melhorar o emprego. Por exemplo, hoje no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, quem dá mais emprego é a pequena e média empresa. A micro, pequena e média empresa. Sobre outro dia de um dado, para mim é assustador. Nos Estados Unidos, 50% das exportações são feitas por empresas que têm menos de 19 empregados. Se o governo do Estado dedicar uma parcela, 20%, das compras que já faz, portanto não vai gastar adicionalmente, a pequena e a microempresa está estimulando um setor que cria mais emprego. Por outro lado, você deve reler, mesmo as poucas obras que existem, com base no objetivo emprego, é possível aumentar o emprego. Eu posso fazer uma obra com mais equipamento, ou posso fazer uma obra mais rica em mão de obra. Se eu fizer um estímulo à construção civil, eu estou criando uma área onde a unidade de capital gera mais empregos do que em outra atividade. Eu acho que é perfeitamente possível o governo estimular, via ciência e tecnologia, incubadoras empresariais. Eu acho que na área agrícola é perfeitamente possível estimular emprego através da irrigação, que multiplica a produção e, além disso, cria mais emprego. Eu acho que é possível adotar algo que já foi adotado no Brasil e em certos lugares do mundo.
É o conceito desenvolvido pelas Nações Unidas do grupo dos técnicos empresariais, que permite as associações de trabalhadores de forma cooperativa ou de outra forma qualquer, no sentido de aumentar a faixa de emprego. O comentário é do candidato Francisco Rossi. O senador Mário Covas comete alguns equívocos quando ele diz que tem que direcionar as compras do Estado para a pequena empresa. Isso é proibido pela lei das licitações. É terminantemente proibido. Isso não funciona. Outra coisa, se o Estado já não paga as grandes empreiteiras que estão aí com a corda no pescoço, a primeira fatura que a pequena empresa não receber do Estado, ela quebra. Então, isso é falácia, isso é conversa fiada. Desculpe, senador. O seu plano diz aqui, emprego para quem quer trabalhar. É o seu plano. Só que eu queria lembrar que quando o senhor foi prefeito, o senhor deixou um acampamento de desempregados montado lá do lado do seu gabinete do Ibirapuera durante quase um mês. E o senhor, qual a providência o senhor fez? Cercou de arame farpado aqui lá. Então eu quero deixar bem claro que essa conversa e esse plano de emprego para quem quer trabalhar é mero discurso de véspera de eleição, porque quando o senhor teve a oportunidade de resolver o problema com aqueles desempregados, que eram 450, o senhor não resolveu. A réplica do candidato Mário Covas. Minha réplica. É. A réplica, na realidade, não falou nada sobre emprego. Pretendeu acusar o fato de que em determinado instante, quando havia 1 milhão de desempregados em São Paulo e um acampamento no Ibirapuera, o qual foi solucionado de forma inteligente. Não se bateu em gente, nem se xingou padres de canalha por causa daquele acampamento. Não aconteceu uma coisa igual àquela que aconteceu quando os Centeras estiveram em Osasco. Se tratou gente como seres humanos, segundo os princípios cristãos, atendendo aquilo que o meu Deus, que eu já conhecia muito antes do Sr. Francisco Rossi nascer, determina. E resolveu-se os empregos daquela gente. Resolveu sim. Colocou-se o Cine para operar, colocou-se um enorme grupo de atividade junto a empresários que podiam receber e a quase totalidade daqueles casos, que afinal teve uma solução tranquila, inteligente, pacífica, pudesse ocorrer. Agora, o sorteio da próxima questão é do candidato Francisco Rossi. Educação. A nova riqueza das nações não está mais nas fazendas, não está mais nas fábricas, não está mais nos bancos. A nova riqueza das nações está, sobretudo, nas escolas. O mundo inteiro já mergulhou de cabeça na economia do conhecimento, na economia da informação. Pois bem, no Brasil, esse desconfiômetro ainda não foi ligado. E isso deveria e poderia começar por São Paulo, cujo aparelho educacional nos níveis de base está longe de ser um modelo para o Brasil. O problema da evasão escolar, por exemplo, dispensa apresentação. De cada 13 crianças matriculadas nas escolas públicas, apenas uma alcança a universidade. Então, o que o senhor pretende fazer para baixar esse índice de evasão escolar para um padrão, digamos assim, coreano? Eu queria lembrar que o Japão foi quase que totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial e se levantou porque nunca descuidou do investimento na educação. As bombas atômicas destruíram materialmente o Japão, mas não destruíram aquilo que o japonês tinha, que era a sua cultura, a sua educação, e em pouco tempo o Japão se tornou uma das maiores nações do mundo, ameaçando até mesmo o país que o havia quase que destruído na Segunda Guerra, que foi os Estados Unidos. Queria lembrar que a Constituição brasileira, que tanto eu como o senador Mário Covas aprovamos, assinamos, discutimos, ela prevê a aplicação de 25% daquilo que se arrecada na educação. E aqui no Estado, a Constituição Estadual prevê a aplicação de 30% e está se prevendo o investimento na educação na ordem de 39% aproximadamente no governo do Estado. Então, não falta recursos. O que acontece é que o sistema faliu.
a máquina do governo está inchada. Quando a gente fala em demitir funcionários fantasmas, é para que esses professores, funcionários que trabalham, possam receber salário digno. Há que se mudar o sistema educacional. Existe o conceito de escola padrão, que eu acho interessante, aumentando a permanência do professor, do aluno dentro da escola. São 7.000 escolas aproximadamente e menos de 2.000 são escolas padrão. É preciso que se amplie essa forma de escola no Estado, que no seu conceito é bom, ela ainda não foi implementada, não funciona como deveria funcionar. Há que se reciclar os professores com cursos, há que se profissionalizar os estudantes, há que se mudar o currículo, inclusive incluindo-se uma matéria que diz respeito a estudo bíblico que está preconizado num protocolo de intenções assinado pelo atual governador do Estado. Nós entendemos que no momento que nós fizermos tudo isso, investindo-se inclusive, transformando a merenda em refeição dentro da escola, melhorando as condições salariais, nós vamos resolver esse problema, repito, resolvendo a questão ética e moral, fazendo com que se acabe a corrupção e se sobre o dinheiro que está preconizado na Constituição, tanto federal como estadual. A réplica do candidato Mário Covas. A criança vai mal, há duas vítimas, o aluno e o professor. Mas a vítima maior é a sociedade. Eu acho que, realmente, em matéria de educação, nós falhamos e falhamos redondamente. Hoje, o problema maior não é pôr a criança na escola, é manter a criança na escola. Aquilo que o Jumir acaba de falar, da evasão escolar e da repetência, atinge em São Paulo 1/3 das crianças. A secretaria é desestruturada, não sabe da vida do aluno, não tem um RG de cada criança que está estudando, tem um número de matrícula teórico maior do que o número de crianças que existe, e o que é preciso fazer é transformar a secretaria num órgão apenas de diretriz, dar autonomia para a escola, com isso a comunidade participa da escola, com isso dá para fazer critério de avaliação, com isso dá para resgatar a dignidade do professor. Porque projeto nenhum para a educação, mesmo de 5 aulas, não terá sucesso se não se der ao professor salário digno, reciclagem e, enfim, a consideração que ele como professor merece. O candidato Francisco Rossi encerra o tratamento desse tema. Bom, fico feliz que o senador Mário Covas tenha concordado com aquilo que a gente falou, porque nós entendemos que realmente passa pelo salário do professor que ganha hoje um salário de fome. Quando eu me referi à questão dos estudos bíblicos, não se trata de religião nas escolas, porque há professores católicos, protestantes, espíritas que conhecem a Bíblia Sagrada, e isso tem como objetivo dar conhecimentos históricos e ensinar a criança desde pequenina a entender que existe um Deus vivo, e é esse Deus que vai dar o padrão moral para essas crianças se conduzirem como cidadãos nesse contexto social. Porque, infelizmente, no sistema educacional que nós vivemos, a criança consegue, no grau de repetência, ficar 8 anos na escola, sai e não consegue um emprego porque sai da escola sem escrever, sem ler direito e sem ter nenhuma profissão, infelizmente. Um rápido intervalo e nós voltamos já já com o quarto bloco do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Do penúltimo bloco do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, nós vamos continuar com as perguntas formuladas pela produção do programa, com base em 8 temas que foram levantados pelo IBOP por encomenda da Rede Globo como as maiores preocupações da população paulista. Quem abre o bloco agora é o candidato Francisco Rossi, que vai nos ajudar a sortear o tema para essa primeira rodada do penúltimo bloco. Habitação é o assunto que foi sorteado pelo candidato Francisco Rossi. E a pergunta da produção do debate é a seguinte: São Paulo, que é o cartão de visita da prosperidade nacional, hospeda mais de 1/4 da população do estado em favelas, cortiços e taperas. Um déficit de pelo menos 1 milhão de casas populares.
Então, o que o futuro governo poderia fazer para reverter esse quadro? Que tal, por exemplo, rebaixar impostos na construção da casa popular, assim como já foi rebaixado a carga fiscal na construção do carro popular? Essa questão da habitação é uma questão muito séria. Porque normalmente as pessoas, quando passam por uma favela, muitas delas se preocupam com o aspecto estético. E não veem as pessoas que estão ali ao lado daqueles barracos. Eu queria lembrar que dentro de um barraco de uma favela, eu conheço bem o problema, porque o plano habitacional que desenvolvi em Osasco teve repercussão em todo o país. Eu desenvolvi vários projetos com recursos próprios. Osasco foi a única cidade do Brasil que desenvolveu projetos sem recursos do governo federal ou do governo do estado. Desenvolvemos ali projetos de prédios, de apartamentos, de prédios construídos de apartamentos com dinheiro dos empresários da iniciativa privada e os lotes sociais. Eu quero crer que hoje o lote social é o ovo de Colombo para resolver esse problema. É assistência técnica da prefeitura e no estado. Poderia se fazer em todo o estado de São Paulo, parceria, governo do estado, prefeituras, em construção de casas em sistema de mutirão. E uma fórmula muito interessante. É claro que se houvesse uma redução em alguns produtos da cesta básica de construção, isso poderia estimular. Mas eu queria lembrar que em Rio Claro existe um projeto, pé no chão, que aproveita a mão de obra de presidiários que constroem ali blocos. É um sistema extraordinário que barateia o custo e que permite se fazer uma casa com 50 metros quadrados aproximadamente, com o custo dando à prefeitura, e no caso em convênio com o governo do estado, com toda a infraestrutura, esgoto, água, luz domiciliar, poderia reduzir o preço a R$2.000 a unidade. Hoje o sistema desenvolvido pelo governo do estado, infelizmente, é um sistema caro. O que é importante é que se reduza o pagamento da prestação para o mutuário. Ou seja, o sistema do CDHU faz com que a prestação fique impagável. Então deveria ser, como lá em Osasco nós fizemos, em 24 prestações de 5% do piso salarial. Nós poderíamos fazer aqui em São Paulo, pagando mutuário 10% num prazo que não passe de 20 anos. Seria perfeitamente executivo, nós poderíamos fazer 1 milhão de casas em pouco tempo. A réplica do candidato Mário Covas. Eu acho que em matéria de habitação não tem que ter preconceito. Todas as possibilidades têm que ser usadas. Eu acho que uma das possibilidades, sem dúvida nenhuma, para baratear, é tirar os impostos, mas outras possibilidades é usar a universidade, é usar os institutos de pesquisa, etc., para desenvolver outros modelos que tenham mais flexibilidade, mais rapidez e que possam custar mais barato. No que se refere à prestação, o que é preciso tirar da prestação é o risco. Eu não cobro do cidadão que anda na estrada de rodagem o risco que ele corre de ter um acidente e depois ser transferido para o hospital. E não posso, portanto, cobrar de quem está na casa o risco da eventualidade de um desemprego ou qualquer outra coisa desse tipo. A prestação tem que se circunscrever ao pagamento do imóvel. Lotes urbanizados, cesta básica, mutirão, autogestão, que normalmente sai até mais barato. Enfim, uma concentração de trabalho nessa direção vai permitir um salto qualitativo muito grande na quantidade de habitações populares. Mais um minuto para o candidato Francisco Rossi. Eu acho que a grande alegria do homem público, quando ele faz uma obra, é ver o sorriso no rosto das pessoas quando ele termina aquela obra e a entrega. E olha, eu posso garantir que não tem uma obra que me emociona mais, que me emocionou mais do que aquelas casas quando eu entreguei para aquelas pessoas que viviam. Houve problemas de invasão de áreas lá em Osasco. O povo que tinha que me julgar já julgou, quem poderia me condenar não condenou, absolveu. E nós, graças a Deus, naquela área invadida por pessoas de todos os lugares de fora de São Paulo, que eram proprietárias, elas saíram e deram lugar a pessoas de favela de Osasco, que estavam morrendo na promiscuidade. E no momento que eu entreguei aqueles lotes para aquelas pessoas
que elas foram morar nas suas casas, eu dei graças a Deus, porque eu percebi que esse é o momento mais importante de um homem público, quando ele faz as coisas de acordo com os princípios da ética cristã. O sorteio do próximo tema com o candidato Mário Covas. Segurança. Cresce o número de menores infratores no tráfico de drogas e nos assaltos com direito a latrocínio. O que o futuro governo do Estado pretende fazer para acabar com o uso de menores por quadrilhas de bandidos adultos, menores assim utilizados como torpedos humanos contra a população em geral? O senhor defende a criminalização de menores a partir de 16 anos, eles que já podem votar para governador? Não. Eu acho extraordinário como, em geral, a gente ataca a causa e não o efeito. Ou melhor, o efeito e não a causa. É engraçado, eu vejo, por exemplo, às vezes se falar o seguinte: olha, vamos pegar esse pessoal que anda roubando Rolex na esquina de cada onde os carros param. São absolutamente conhecidos os postos onde isso ocorre. São absolutamente conhecidos os lugares em que se rouba e, portanto, necessariamente aqueles Rolex, que são relógios não vendáveis por qualquer um, tem que caminhar para um receptador. Procurar o receptador é muito mais fácil. Automóveis é a mesma coisa. Com crianças acontece a mesma coisa. Há quem se valha nela, mas se vale dela para certas atividades que, combatendo a ponta da linha, são perfeitamente possíveis de ser superado. É o que acaba transformando o crime comum em crime organizado. Tome, por exemplo, o que acontece com os transportes de carga. Hoje, um caminhão que é roubado no meio da estrada, evidentemente que ele contém uma carga que exige a alguém especializado na matéria para efeito de fazer a venda. E, portanto, é perfeitamente possível atacar por aí. Quanto ao menor, quanto à criança, que afinal, nesse caso, é chamada de menor, exatamente por isso, quanto a este, a legislação é perfeitamente adequada. É perfeitamente possível punir alguém que, sendo criança, tenha cometido um crime e, ao mesmo tempo, tentar resgatá-la para a sociedade. Para mim, que aceito os princípios cristãos, depois de 2000 anos de Cristo, eu acho que a sociedade tem que ter evoluído para aceitar construir fórmulas em que, sobretudo, a criança seja resgatada para a sua atividade de cidadão. O comentário do candidato Francisco Rossi. Países adiantados do mundo prevêem até limite de 14 anos para fixar a responsabilidade criminal do cidadão. Eu sou perfeitamente favorável a que se reduza a idade para 16 anos para se fixar a responsabilidade criminal do jovem hoje infrator. Mas a gente não pode deixar e não pode perder de vista o que é que gera toda essa violência, o que é que gera o menor roubando, o menor violento, o menor matando. É a falta de amor, é a falta de interesse por parte dos poderes públicos em acabar com a corrupção. O menor, qualquer criancinha já sabe qual é o problema da corrupção. O exemplo de criminalidade, de banditismo, infelizmente, é dado por aqueles que têm a responsabilidade de dar o bom exemplo. É dado, infelizmente, por aqueles que têm a responsabilidade de governar. É preciso moralizar. As considerações conclusivas do candidato Mário Covas. Eu já vi esse argumento antes. Eu já vi se usar o argumento de que o menor devia se transformar em maior muito antes. Assim nós teríamos menos menores abandonados, passaríamos a ter maiores abandonados. A sociedade civilizada não opera nessa direção. Uma sociedade civilizada não age contra o crime da mesma forma que o criminoso. Uma sociedade organizada e civilizada, o que ela busca é resgatar a pessoa humana. Eu me admiro, às vezes, sob certos parâmetros religiosos, sobre quem defende certas posições, não entender, não ser capaz de captar esse fato. Não ser capaz de captar o fato de que a nossa responsabilidade como adultos é resgatar a criança.
é resgatar aqueles que, por descaminhos, acabaram sendo levados a isso. Vamos agora ao sorteio do penúltimo tema pelo candidato Francisco Rossi. Rede de esgoto ou saneamento básico é o penúltimo tema a ser debatido aqui pelos candidatos ao governo de São Paulo, e a questão que a gente coloca é a seguinte: os esgotos domésticos nos municípios paulistas, capital e interior, estão sendo coletados numa proporção superior a 80%, mas o tratamento de esgotos coletados não tem passado de 3%, 4%. Coisa assim de quarto mundo. O que o governo do estado pode fazer para acelerar o programa de saneamento básico no estado, governo que não está conseguindo tocar o projeto de despoluição do rio Tietê, mesmo com a ajuda de bancos internacionais? Francisco Rossi. A Organização Mundial de Saúde diz que onde existe rede de esgoto, reduz-se o índice de mortalidade infantil em 90%. Aqui no estado de São Paulo, existe a captação do esgoto em relação àquela rede de água que serve a população de São Paulo, que tem chega a 92% a 93%. Mas o que é grave, apenas 12% recebe tratamento. Essa é uma das obras mais caras que existe. Aqui na Grande São Paulo, por exemplo, existe uma situação que nós podemos colocar da seguinte maneira: existe uma perda hoje da Sabesp, para que as pessoas possam entender melhor, em torno de 40% de água. E não é só perda de água, não é só perda daquele líquido precioso que é a água, é também erros na medição. Isso resulta em prejuízos tremendos para o Estado. Se nós conseguíssemos diminuir esse índice de perda de água, que ocorre pela perda da água propriamente dita e por medição inadequada, porque ela não é feita de uma maneira moderna, nós teríamos condições de ter aqui em São Paulo aproximadamente disponível 450 milhões de dólares, que seria a contrapartida que o Banco Mundial exige, porque existe essa possibilidade de investimento de 900 milhões para quase que se resolver o problema do Rio Tietê aqui em São Paulo, com tratamento de esgoto e mais a construção das estações de tratamento. Então, existe um desperdício, existe um desinteresse, existe uma falta de vontade política de resolver esse problema. Então, eu não tenho a menor dúvida que no momento que nós assumirmos o governo do Estado, uma das primeiras providências que nós vamos tomar vai ser essa, de sanear essa situação na Sabesp, economizar esses 450 milhões de dólares, e nós vamos partir para a contrapartida e liberar esses recursos do Banco Mundial, que só foram liberados 80 milhões de dólares, insuficientes para resolver essa questão do esgoto na Grande São Paulo. O comentário é do candidato Mário Covas. Olha, o problema fica mais sério exatamente por causa da Agenda 21, que, para conhecimento do candidato Rossi, significa uma decisão tomada na Rio 92, das mais importantes, que hoje condiciona empréstimos internacionais exatamente à satisfação do desenvolvimento sustentado com justiça social. Isso hoje vai inclusive, dificultar certos empréstimos internacionais. No que se refere à operação nesta direção, você tem realmente um quadro de redes de esgoto bastante avançado. Mesmo nas cidades pequenas é difícil, não é global, obras mais baratas, tipo lagoas de estabilização, as obras de tratamento maior ainda tornam mais difícil. Isso acaba repercutindo nas bacias, acaba dificultando as bacias e o abastecimento de água até para beber. Nos pequenos, o melhor seria que a gente adotasse soluções localizadas. Aqui em São Paulo, em volta da Billings, por exemplo, é perfeitamente possível colocar biodigestor que receba da comunidade o lixo e o esgoto e devolva a gás. As considerações de Francisco Rossi sobre essa questão. Bom, essa observação do senador Mário Covas em relação a lagoas de oxidação, elas estão totalmente superadas, elas não funcionam mais.
elas não dão certo. O que resolve é realmente a implantação de estações de tratamento de esgoto. Essa questão ambiental é séria, porque no momento em que não se trata esgoto, eu concordo com o senador Maricova. Os rios são poluídos e o problema se agrava em outra direção. Há que se pensar nessa questão da mortalidade infantil e tudo aquilo que se fizer no sentido de se trazer recursos, especialmente do Banco Mundial, para essa área de saneamento, nós temos que nos preocupar sempre com as pessoas, com o direito humano das pessoas, especialmente das crianças, que são as maiores vítimas no momento em que não existe tratamento de esgoto. Apenas 12% do esgoto no estado de São Paulo recebe tratamento. Vamos agora para o último tema entre os 8 que mais preocupam a população paulista, segundo pesquisa do Ibope encomendada pela Rede Globo. Por exclusão, sobrou o tema da saúde pública. E nós sabemos que a saúde pública em São Paulo e no Brasil e também em São Paulo virou um atentado aos direitos humanos, e não apenas dos doentes, também dos médicos. Os doentes morrem nas calçadas de hospitais com leitos desativados. Os médicos, que não têm salário decente, não têm igualmente qualquer condição de trabalho. É como se um mecânico de automóvel trabalhasse no fundo do quintal, equipado com um canivete de bolso e um rolo de arame e nada mais. Só que o médico cuida de pessoas e não de automóveis. O que São Paulo pode fazer para reverter esse quadro dantesco que mais parece medicina em campo de batalha da Bósnia ou de Ruanda? Será que, pelo menos em São Paulo, a saúde pública não está por merecer um verdadeiro tratamento de choque? Olha, pode e é indispensável. Não tem como não fazer. Não dá para a saúde pública, sobretudo em São Paulo, continuar do jeito que está. Eu vejo saúde segundo 2 horizontes. Primeiro, prevenção. Segundo, cura. Faz-se muito pouca prevenção no Brasil, e em São Paulo, inclusive. Não se faz prevenção. Ainda se faz alguma prevenção a nível de vacina, que, aliás, foi responsável pela eliminação de uma série de doenças. Mas eu acho que é possível ampliar isso na faixa de comunicação. Se tomar umas 6.500 escolas que o Estado possui, com uma população, uma clientela de 6 milhões de crianças, portanto 12 milhões de pais, e uma vez por mês colocarmos 6.500 dentistas que são funcionários do Estado, portanto tudo que eu falei não custa um tostão, para fazer uma palestra sobre prevenção de cárie em criança, eu não tenho a menor dúvida que no ano seguinte isso diminuirá 40%. Ou se colocarmos 6.500 médicos a dizer como é que se faz prevenção de câncer de mama, eu não tenho a menor dúvida que se avança nessa direção. Por outro lado, ao segundo ano, a cura. No Brasil, na realidade, nós não temos nem Ministério da Saúde, nem Secretaria da Saúde. Nós temos Ministério da Doença e Secretaria da Doença. O que é a minha ordem de hierarquia, se for governador? É a primeira. Primeiro, é fazer funcionar bem o que já existe. Não é impossível isso, não. Quem for aqui no hospital de Parada de Taipas vai ver um hospital funcionando como um hospital público devia funcionar. Segundo, isto feito é tentar acabar o que está no meio do caminho. Está cheio de esqueletos por aí. Só na região metropolitana há 23 esqueletos de hospitais parados no meio do caminho e não fornecendo, já pagos pela população e não fornecendo assistência. Terceiro, eu acho que é preciso prestigiar Santas Casas. Eu tenho visto Santas Casas por aí, nem vou falar na minha cidade natal, mas em Jaú, outro dia, fui a uma Santa Casa com 380 leitos, com um tratamento extraordinário e com 1,5 funcionários por leito. O que é valores acima dos padrões da Organização Mundial de Saúde. A quarta coisa é um empenho muito grande no fornecimento do remédio. Não há sentido em a gente tratar alguém no hospital e na saída, esse alguém perder todo o tratamento feito, a operação e tudo mais, por não ter possibilidade de adquirir o remédio. Eu acho que nesse instante não dá, e nesse pequeno intervalo de tempo, não dá para a gente avançar muito mais do que isso. Essas seriam as 5 medidas fundamentais que eu adotaria para modificar esse quadro da saúde. O comentário é do candidato Francisco Rossi. A grande verdade é que nós temos 100 mil leitos hospitalares no estado de São Paulo e apenas 14 mil à disposição do povão. Os outros 86
à disposição de quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde ou dinheiro para pagar uma internação, um tratamento no hospital particular. Há que se colocar os 86 mil, não é fazer funcionar bem o que já existe, não, é colocar o que já funciona bem à disposição do povão através de convênios com o governo, em parceria, governo do estado, prefeituras e as verbas do SUS do governo federal, porque infelizmente essas verbas não são repassadas como deveriam. Eu lamento ter que votar esse assunto, porque a deterioração do sistema de saúde no estado de São Paulo, lamentavelmente, coincide com o período de tempo do exercício do senador Mário Covas no Senado. É aí, por que não veio esse dinheiro? Existem acusações sérias pairando sobre o senador Mário Covas de que ele não teria lutado para liberar esses recursos e que, portanto, agora é muito fácil ele prometer que vai terminar esses hospitais. Por que ele não lutou? Não existe um discurso em defesa da saúde pública aqui em São Paulo, no Senado, que ele tenha feito. A tréplica do candidato Mário Covas. Olha, eu peço perdão, mas evidentemente, no instante em que o interlocutor diz que existem pesadas dúvidas a meu respeito, eu disse que onde existem pesadas dúvidas é na Câmara Municipal de Osasco, onde, no período de 72, o candidato Francisco Rossi foi objeto de um processo de impeachment, que ele parou com uma liminar e que se esgotou porque ele saiu do governo. Foi vítima de 3 comissões parlamentares de inquérito. Não é sobre mim que pairam dúvidas, é sobre ele que pairam dúvidas ainda não esclarecidas. Quanto à minha atuação, deputado, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo no Congresso, perguntar aos congressistas, vamos perguntar aos jornalistas, vamos perguntar à opinião pública, quem de nós dois fez mais por São Paulo ou pelo Congresso Nacional durante a sua passagem lá? Tempo esgotado, daqui a pouco o último bloco do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Voltamos em instantes. O último bloco do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, os candidatos Mário Covas, da coligação Compromisso com São Paulo, candidato Francisco Rossi, da coligação Aliança Trabalhista, que estão sendo apresentados por ordem de sorteio prévio, realizado com a assistência das assessorias das duas coligações. Cada candidato tem agora 2 minutos e meio para as considerações finais. O primeiro a falar, de acordo com o sorteio, é o senhor Mário Covas. Bem, eu queria, em primeiro lugar, renovar o meu agradecimento à Rede Globo. A Rede Globo por essa oportunidade que, afinal, permite a você que está nos assistindo e a quem eu quero agradecer, permite a você, afinal, estabelecer comparações, ouvir ideias, conceitos, etc. E, portanto, estabelecer as suas definições. Em segundo lugar, o candidato Francisco Rossi, que me privilegia, estando aqui presente neste debate, e volto a insistir, é a você, fundamentalmente a você, a quem eu quero agradecer. Eu gostaria de ser governador do estado de São Paulo. Estou lutando por isso. Estou lutando por isso porque gosto de São Paulo. Gosto de São Paulo por tudo que veio a São Paulo. Nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, minha esposa nasceu aqui, meus netos nasceram aqui. Esta terra me deu emprego, esta terra me deu escola, esta terra permitiu que eu formasse, à custa de toda a população, engenheiro. Esta terra é formada de um amálgama de gente originária de todo o país. Há aqui brasileiros de todos os Brasis. Há aqui homens que têm em comum o fato de pertencer à grande família humana e que vieram de todos os recantos do mundo. Homens que vieram para trazer a sua contribuição. Homens que, afinal, têm dado com a sua história, com a sua luta, um exemplo do papel de São Paulo, que historicamente começou no instante mesmo em que os portugueses aqui aportaram pela primeira vez. São Paulo tem sido, ao longo do tempo, um extraordinário impulsionador do crescimento e do desenvolvimento brasileiro. A sua história tem sido a história da liderança, tem sido a história de um Estado que puxa como locomotiva a imensa composição. É a história de quem luta, sofre penas e, ao mesmo tempo, levanta imediatamente com a capacidade de se reciclar. Eu gostaria de partilhar com essa gente o resgate desse Estado. Eu gostaria de partilhar com eles um novo futuro. Eu gostaria de ser parte hoje, com todo São Paulo, de uma imensa luta que se faz nesse país. Esse país está às vésperas de um salto. E não é possível que, nesse instante, São Paulo se diga ausente. Seria negar a sua história. Este é o último instante para o Estado fechar para balanço. Esse é o instante para a gente caminhar
para o progresso e para o futuro. As considerações finais do candidato Francisco Rossi. Fico feliz que a última palavra do senador Mário Covas reconheça que esse é o último instante para fechar para balanço. É o momento mesmo de fechar para balanço e acabar com a corrupção. Eu estava fora da política em junho do ano passado. Eu tinha me retirado da política e voltei. E sou candidato hoje ao governo do estado por amor a você. Tem sido muito difícil para mim, porque eu jamais poderia imaginar que eu fosse alvo de tantos ataques, de tantas críticas. Isso dói mesmo, dói, mas eu já disse, tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho e coloco a minha vida, o meu passado e aquilo que eu pretendo fazer sob o julgamento do meu advogado maior, que é Deus. Eu vim aqui falar a verdade. Eu não tenho preocupação em vencer ou perder o debate, isso é relevante. E eu saio daqui gratificado porque a verdade falou alto aqui. Para mim teria sido fácil eu arrumar um plano de governo, mas eu meditei muito, conversei muito com a minha assessoria, com os meus companheiros. Eu cheguei à conclusão que eu teria que entrar falando a verdade, sem falsas promessas, um Estado falido, um Estado que, infelizmente, tão rico, com o povo tão pobre, tão sofrido. Ficou provado aqui, parece que ficou muito claro a todos que o senador Mário Covas tem um plano sim, mas restou-me aqui a certeza de que ele não leu o plano de governo dele. Eu vou terminando o meu tempo aqui nesse debate com aquela certeza de que não precisa plano, tem tudo aqui na Constituição, educação, saúde, tecnologia, tudo que o cidadão possa imaginar existe aqui. E por que é que não dá certo? Porque os homens que escreveram isso, alguns deles não queriam colocar aqui sob a proteção de Deus. Foi uma luta nossa, ao lado de outras pessoas, é que os homens que têm a responsabilidade de aplicar a lei não usam os princípios cristãos e éticos que estão aqui contidos na palavra de Deus. Eu quero sim governar São Paulo, colocando Deus em todas as coisas, e onde tem Deus não há espaço para corrupção. Obrigado, boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Termina aqui o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Agradecemos as presenças dos senhores Mário Covas, candidato pela coligação Compromisso com São Paulo, e do senador Francisco Rossi, da coligação Aliança Trabalhista. Boa noite e tenham todos uma boa semana. Eleições 94. Oferecimento Universidade São Francisco, Educação para a Paz.